O Inconfidências de hoje é com o jornalista e escritor Humberto Werneck. Mineiro de Belo Horizonte, Humberto Werneck tem quase 50 anos de jornalismo. Começou no suplemento literário do Minas Gerais e de lá para cá trabalhou em diversas redações. Ele já publicou 8 livros e organizou vários outros. Atualmente é colunista do jornal O Estado de São Paulo. Humberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Inconfidências. Muito obrigado, eu estou totalmente à vontade. Que ótimo. A gente está num espaço extremamente interessante, que é a Casa Fiat de Cultura, a quem eu agradeço pela cessão do espaço. E estamos próximos a um quadro belíssimo, Civilização Mineira de Portinari, que tem muito a ver, inclusive, com a nossa proposta de programa. Você me desculpe, está de costas para Portinari, não é... Mas é só no sentido físico. Pois é. E aí eu queria começar com uma questão que me parece central na sua obra. Eu quero ler uma frase que é sua. O texto tem que seduzir o leitor, pegá-lo pela gola da camisa e levá-lo até o fim. É mais fácil fazer isso em crônica ou em reportagem? Acho que não importa onde, pode ser no bilhete para faxineira. Eu acho que você tem que seduzir. Eu não me refiro aí à grande literatura. Não é? Se pegar um romancista como Faulkner, por exemplo, ele não tem obrigação de seduzir ninguém. Ele bota a mensagem dele numa garrafa, joga ao mar, pega quem puder. Agora, nessa faixa mais embaixo, onde está o cronista, onde está o jornalista, eu acho que você tem a obrigação de seduzir, como forma de você ser lido. Eu tenho repetido com muita insistência a ideia de que eu, sem ter religião, eu tenho uma santa padroeira, que é Sherazade. Sherazade o que é? Aquela moça das Mil e Uma Noites, que só não teve o pescoço cortado pelo sultão, como várias outras moças que a precederam, graças ao encantamento que ela tirou do seu relato. Ela contava histórias para esse sultão, e nessas histórias o mais interessante talvez fosse a maneira de contar. Não é? E eu acho que todo mundo que escreve, quer ser lido, tem que estar nessa empreitada de sedução. Se uma pessoa abandona um texto que eu fiz, eu fui decapitado naquela relação, não adiantou nada eu ter feito. Você faz uma crítica, eventualmente, sobre esse apego ou apelo à mineridade na literatura. Talvez como uma coisa muito fantasiosa. Toda mineridade será castigada? Olha, essa mineridade, eu acho que isso é um pouco uma invenção, não é? E é um pouco uma invenção de mineiros fora de Minas. Uhum. Eu tenho um pouco de implicância porque, frequentemente, essa mineridade, ela constitui um apanhado de defeitos. Por exemplo, a tal desconfiança do mineiro. Eu acho a desconfiança uma coisa muito ruim, não é? E é colocada, às vezes, como se fosse uma qualidade do mineiro. Eu não vejo bem o que é a mineiridade, não vejo bem o que é a pernambucanidade, sabe? Carioquidade, paulistanidade. Eu não vejo muito isso, não, sabe? Eu acho que é um papo assim meio vazio, não é? Tem outras formas da gente se orgulhar de Minas Gerais do que ficar alimentando essa ideia, que ninguém sabe bem o que é. Aí você tocou num assunto que eu acho interessante. Você disse que essa mineridade é fruto de quem normalmente saiu de Minas. E você não está em Minas oficialmente há bastante tempo, embora sempre esteja aqui participando de uma série de eventos. E mesmo não estando aqui, você recorrentemente fala sobre Minas, nos seus textos, ou quando é convidado para fazer alguma palestra ou participar de alguma mesa em Minas ou fora de Minas. O que sobrou de Minas no Humberto Werneck e no trabalho do Humberto Werneck? Meu Deus, eu me pergunto se tem outra coisa além de Minas, né? Eu chego a pensar isso às vezes. Eu entendo muito bem o que dizia Drummond de Minas Gerais, né? Se você observar, o peso que Minas Gerais adquiriu
no coração, na mente, na obra de um cara como Drummond, de um cara como Fernando Sabino, de um cara como Otto Lara Rezende. À medida que você está longe, eu acho que tudo que há de bom, tudo que há de forte nessa memória regurgita. Então eu me sinto hoje me ocupando muito mais de Minas Gerais do que até 44 anos atrás, quando eu vivia aqui. Né? Agora, são as minhas Minas Gerais, meio míticas, né? Assim, um pouco... É gozado, me veio um verso de Drummond aqui agora, sabe? Ele tem um poema que diz assim: terra a que me inclino sob o frio de minha testa que se alonga. Essa terra para mim é Minas Gerais, eu acho cada dia mais. Então, só arrematando esse assunto, acho que eu sou hoje um mineiro há 44 anos fora de Minas, né? Eu sou mais praticante do que sempre fui. Porque quando a gente estava aqui, eu lembro assim, o jovem escritor, o jovem artista mineiro arranchado em Minas Gerais, em geral, tem os olhos postos lá fora. Não é? Ignora um pouco a coisa aqui. Eu vim descobrir Minas Gerais ao longe, sabe? Assim, e isso faz um certo sentido. Existe uma diferença entre você ver a sua mão a uma distância de 1 metro e você ver ela encostada no rosto. Você não vê direito. E aí, como eu estava dizendo, nós chegamos a Drummond, que é a sua grande referência, e você reincidentemente fala sobre isso. E nós sabemos que você é o biógrafo de Drummond. Serei. Pois é, e como é que está esse projeto? Esse projeto está começando a andar. Né? Eu tive um convite da Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras do país, me convidou para fazer esse trabalho. Não será uma biografia autorizada, essa coisa horrível que existe no Brasil hoje, graças a uma legislação que está para cair. Biografia autorizada é press release, né? Não serve para nada. É um trabalho de uma enorme envergadura. Eu fico, às vezes, esmagado diante da ideia da imensidade do trabalho que eu terei e do pouco tempo que eu terei também. A ideia é que essa biografia seja publicada nos 30 anos da morte de Drummond, portanto, em agosto de 2017, daqui a pouco mais de 2 anos. É muito pouco tempo, sabe? Vamos dizer assim, é como se eu estivesse diante de uma manta de lã, puxando. Cada fio que eu puxar vai trazer junto uma imensidade de coisas, conhecidas e desconhecidas. Mas eu vou ter que passar por todas essas pontinhas para contar direito a história de Drummond. O que me facilita é a intimidade unilateral que eu tenho com Drummond, que é o meu poeta. E que, para mim, ele é muito mais do que literatura. Ele é uma referência de vida. Sabe? Não é aquele grande autor monumental só, não. Ele é um cara que está meio sentado comigo ali no meio-fio, conversando, e ele me socorre, sabe? Inclusive, te deu um verso aqui. Pois então, não, o Drummond é um cara que falou por mim as coisas que eu não dou conta de falar. Então eu me lembro de Drummond. Drummond me ocorre e me socorre cotidianamente. Hoje eu estava andando na praça e vi uma senhora com um defeito físico horrível, toda torta, ela quase se rastejava. Aí o que vem assim, porque Deus é horrendo em seu amor, não é? Como é que Deus cria um negócio desse, né? Então, esse Drummond, assim, e é desde sempre que eu leio, desde adolescente, portanto há muitíssimo tempo, e não há uma só leitura que eu faço de Drummond, uma só revisita um poema, sem que eu descubra alguma coisa que estava ali que eu não tinha dado até agora conta de perceber. Então, uma caixinha inesgotável, sabe? Cada poema de Drummond, para mim, é isso. Bom, toda essa nossa conversa aqui, diretamente é sobre Minas Gerais, até porque agora você tem visto Minas Gerais com a palma da mão bem na frente do rosto. A uma certa distância. Antigamente eu via ela em Minas Gerais, estava encostado no meu nariz, né? E você não vê direito. Hoje, a minha Minas Gerais, para mim, é mais nítida do que aquela em que eu vivia meio emaranhado. Porque tem o seguinte, em Minas Gerais é outra coisa que eu costumo dizer, uma graçola, mas que tem um fundo de verdade, que Minas Gerais melhorou muito depois que eu saí, não é? Melhorou demais.
havia coisas aqui que mudaram. Havia, por exemplo, quando eu saí daqui no ano de 70, 15 de maio de 70, na aviação Cometa, você não tinha em Belo Horizonte, praticamente não tinha botequins a céu aberto. Todos os botecos em Belo Horizonte, que é uma cidade de botecos, né, desde sempre, os botecos eram fechados, era aquela coisa meio sartreana, o iglú, fechadinho ali. Isso correspondia a um certo fechamento moral da cidade. Né? Você era abafado, cara. Era abafado. Em Minas Gerais hoje é diferente, você tem uma coisa mais ensolarada, a cidade é mais arborizada do que foi. Eu lembro de ter passado alguns anos em São Paulo, eu vinha com alguma frequência, depois passei anos e anos na Europa. Quando eu vim aqui depois desses anos e anos de Europa, eu tive que me conter para não gritar de horror, como a cidade estava horrível. De lá para cá, eu acho que melhorou. Quando você vê uma coisa como a Praça da Liberdade, esse conjunto, não é? Esse conjunto hoje não só atraente, eu diria assim, que pela primeira vez, eu acho que Belo Horizonte hoje tem a oferecer grandes coisas a quem vem visitar a cidade. O sujeito que vem a Belo Horizonte, de outra praça, ele não está aqui de passagem fazendo uma escala numa cidade dormitório a caminho de Ouro Preto ou de Inhotim. Uma coisa como a Praça da Liberdade, a Casa Fiat aqui nessa ponta, você tem, são motivos específicos. Eu vou a Belo Horizonte para ver aquele conjunto. E tem uma vida enorme em torno, dá para você perceber. Eu já passei pela praça ali, está cheio de estudantes, cheio de gente esperando começar um evento, começar outro, entrar num museu. Isso é muito bacana. Olha, como você pode ver, eu me entusiasmo quando eu penso nisso, sabe? Eu acho um super avanço, acho que tudo melhorou, sabe? Tudo melhorou. Bom, continuando nesse rumo, você sempre disse que, embora a crônica não seja um gênero tipicamente brasileiro, ele foi abrasileirado e aperfeiçoado aqui. Como o futebol, né? Como o futebol. Quem são hoje os cronistas que sentam no meio-fio com o leitor? Quando falo em cronista, eu procuro pensar em cronista puro sangue. Não é? Nós estamos numa época em que os jornais e revistas têm muitos colunistas. Tem jornal que tem mais coluna do que o Partenon em Atenas, não é? Agora, uma coisa é a coluna, respeitável coluna, vou ler sobre economia, futebol, sobre isso, aquilo, mas o cronista é outra história. Aquele cara que pegou uma contramão dentro do noticiário, não tem nada a ver com jornalismo. Né? Eu penso muito num cara que, infelizmente, aqui não é lido. Chama-se Ivan Ângelo, é um mineiro. Ele não é lido porque ele escreve hoje na revista Veja São Paulo, que é uma revista que tem um leitorado enorme, porém concentrado territorialmente num lugar assim, muito delimitado ali. Ivan Ângelo é um cara, os livros de crônica dele, tem um chamado Certos Homens. Eu próprio organizei melhores crônicas de Ivan Ângelo para aquela coleção da Global. É um cara que vale a pena. Esse me dá a impressão de estar sentado ali comigo. Você tem uma turma nova, você tem um cara como Antônio Prata, na Folha de São Paulo, ele frequentemente, ele cai no artiguismo, ele sabe, que eu acho que não é bem crônica, é interessante, mas eventualmente ele é um muito bom cronista. Tem um cara em Curitiba, chamado Luiz Henrique Pelanda, que tem uns 2 livros de crônica, pelo menos, o último chama Asa de Sereia, é uma obra primíssima, eu acho. Esse é um grande escritor, que está fazendo crônica e botando ótima literatura nisso. Eu tenho morro de medo de esquecer. Em São Paulo, tem escrito mais frequentemente agora a Vanessa Bárbara, que eu acho que é uma ótima cronista. Aqui em Belo Horizonte vive um escritor catarinense que andou escrevendo crônica. O Ronald Polito me chamou a atenção para esse cara, chama-se Vitor da Rosa, e que não tem livro ainda, está meio desgarrado da crônica, deveria voltar, porque ele tem toda a pegada do bom cronista, desse amigável,
íntimo, que parece que está escrevendo só para você, ali, no meio-fio. Né? Enfim, olha, eu tenho medo de ser injusto. Está esquecendo aqui algum nome assim importantíssimo, né? Mas tem um certo renascer da crônica, que é um gênero muito maltratado pela academia, não é? E já as pessoas, engraçado o brasileiro, né? O brasileiro adora a crônica, mas você vai ver na academia pouca gente se ocupa de crônica. Sai um livro de crônica, é raríssimo que saia uma resenha. Ainda tem um ranço de subgênero? De subgênero, então, ou então de coisas de déjà vu, né? Não, fazer resenha desse livro de crônica não, porque isso já saiu do jornal. Como se tivesse saído todo aquele conjunto, naquela ordem, você entende? Com aquela trama que um bom cronista pode fazer na hora de selecionar a sua produção. Enfim, eu acho que tem uma má vontade. Não nos esqueçamos de que um dos maiores escritores brasileiros no século XX, Rubem Braga, foi exclusivamente cronista, monogamicamente cronista, e esse cara jamais recebeu um prêmio literário. Jamais. Eu acho um escândalo que nunca se tenha prestado atenção numa obra que, embora escrita muitas vezes ali no calor do dia, um bafo na nuca, como se diz, são páginas que chegam a nós como se fosse uma novidade total, cheia de clorofila, sem uma ruga, sem nada. São coisas que estão atravessando o tempo. Muito mais do que muito romance e muito conto, gêneros aos quais a crítica dá uma atenção muito maior do que... Eu não sei, eu me desvinculei um pouco da ideia de gênero. Sabe? Eu quero saber se a coisa é boa ou se a coisa é ruim. Estou sendo muito primário? Talvez. Bom, para a gente concluir, porque esse bate-papo está muito bom, uma boa crônica é um documentário do seu tempo? Eu acho que um documentário pode ser um documentário do tempo por meio de uma pessoa, sabe? Eu acho que a crônica é uma coisa que tem alguém já disse que é o gênero do eu, né? Não do eu, não, do eu, né? E se você lê uma boa crônica de Fernando Sabino, de Paulo Mendes Campos, que agora está sendo redescoberto como cronista, né? De Rubem Braga nem se fala, você consegue ver uma pessoa e por trás dessa pessoa você vê um tempo, você vê sabe, tem sim, mas não é essencial que seja um documentário do seu tempo não. Vai por cima do ombro, sabe, do cronista, do bom cronista, você vê sim o tempo dele. Humberto, muito obrigado pela sua presença, foi um excelente bate-papo. Desejo muito sucesso, mais sucesso. Muito obrigado, estou precisando. E a você que nos assistiu, muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem com mais um Inconfidências. Até lá.